Olá, pessoal! Estamos aqui a todo vapor na nossa semana PX e hoje a gente vai contar com a ilustre presença da doutora Cristiane Silva. Eu vou aqui ler o currículo dela, porque, de novo, a gente só tem aqui convidados ilustres com currículos extensos, mas vamos lá. A doutora Cristiane Pavanello Rodrigues Silva, ela é graduada em enfermagem e obstetrícia pela Escola de Enfermagem da USP, ela é licenciada em enfermagem pela EESJP de Portugal. Ela é mestre em saúde do adulto pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e doutora em ciências da saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e Universidade de Porto. Ela é investigadora integrada do grupo Nurse ID, da linha temática Medicina Preventiva e Desafios Societais, do Sinteses, com inúmeras publicações de artigos em revistas especializadas, livros e capítulos de livros, incluindo coautorias nacionais e internacionais, assim como uma vasta produção técnica. Com mais de 30 anos de experiência na área de saúde como enfermeira, consultora e docente do Brasil e de Portugal, ela atualmente é professora adjunta da Escola de Saúde de Santa Maria do Porto de Portugal, no curso em licenciatura em enfermagem, e também é coordenadora do curso de ensino técnico superior em gerontologia e cuidados de longa duração e da pós-graduação em qualidade e controle da infecção em unidades de saúde. Como é que eu ia falar de cor um currículo desse? Ela é responsável pelo projeto de investigação Vitaging, Mais Felizes, no Porto, na área de envelhecimento ativo e saudável. Então, Cristina, é um super prazer, Cristiane, perdão, é um super prazer ter você aqui conosco. A Cristiane vai aqui dar essa abordagem toda de Portugal para a gente, né? Apesar de ser uma brasileira, mas é uma brasileira quase portuguesa, gente. Ela está aqui, olha, falando um português de Portugal que vocês vão ver aqui. E ela vai trazer aqui para a gente esse olhar do que Portugal está fazendo, porque hoje nós estamos com uma unidade, uma filial em Portugal, que a gente inaugurou aqui no final de 2021. Então, nada melhor do que a gente ter aqui vislumbrar o que a gente está fazendo de alguma forma de arte para melhorar a experiência do paciente. Então, a gente tem esse overview aqui de Portugal. Cris, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Kelly. Eu também queria agradecer muito a oportunidade de estar dividindo um pouquinho, né, dessa minha vivência aqui. Eu estou só há 6 anos aqui em Portugal, mas um pouquinho dessa experiência, essa doce experiência do projeto do Vintage, Mais Felizes aqui. É um prazer e uma honra ter sido convidada para compartilhar com vocês um pouquinho das coisas que a gente acredita, né? Isso que é mais importante, que mais do que importante que ser um técnico com currículo XPTO da saúde é fazer aquilo que você acredita de fato, que traz algum benefício para as pessoas, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. Então, queria muito agradecer a Kelly por essa oportunidade. E a Escola Superior de Santa Maria, na qual eu pertenço hoje também, em meu nome, agradece muito essa oportunidade de fazer parte dessa família agora. Nós é quem agradecemos, Cris, de ter você, uma profissional tão renomada, que já era tão renomada no Brasil, que teve esse convite para ir para Portugal e que está fazendo esse trabalho lindo aí na escola. Então, vamos lá. Pode compartilhar a sua apresentação, ela vai contar para a gente um pouco do projeto, e aí depois a gente vai bater um papo. Fica à vontade, Cris. Vou contar um pouquinho essa experiência, né? Como a Kelly falou, eu sou enfermeira de formação, estou aqui na escola como professora adjunta da licenciatura em enfermagem, mas também como coordenadora do técnico superior, que é o nosso tecnólogo aí no Brasil, na área de gerontologia e cuidados de longa duração. E logo que eu cheguei aqui, eu fui desafiada, né, a participar desse projeto, foi 2016, que era um projeto que viesse atender, né, as necessidades cada vez maiores. Claro que aqui na União Europeia é um continente, né, super envelhecido, a Europa super envelhecida, mas o Brasil também está indo na mesma direção, o mundo inteiro está indo nessa mesma direção do envelhecimento, mas o que a gente fala é que não basta só ter mais anos de vida, né? A gente quer ter qualidade de vida durante esses anos que nós tivemos aqui neste planeta, né? Então, a gente veio aí com esse desafio, embora a escola é uma escola particular, uma faculdade particular pequena, de montar um projeto que nós pudéssemos colocar a nossa expertise enquanto escola de saúde
à disposição da nossa comunidade e daqui do nosso entorno. Nós estamos bem no centro do Porto. Então, só para falar, eu estou em Portugal, mas eu estou na cidade do Porto, né? Então, nós estamos bem numa região muito central, uma região com inúmeros idosos ao redor e com muitas necessidades de atendimento, não só na área da saúde diretamente, mas de forma indireta, na medida que a gente veio também combater a questão do isolamento, isso era bastante importante. Então, em 2016, nós começamos a discutir, não é? E aqui nasce, então, né, o programa Vintage Mais Felizes. Quando ele começou, eu vou explicar um pouquinho esse nome, era Vintage 65 mais. Aí depois a gente começou a pensar 65, porque aqui na Europa se considera idoso a partir de 65 anos, não é? Então, nessa equipe, é uma equipe multiprofissional de enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, diretores, enfim, são vários, não é só enfermagem, não é só físio, que trabalham nesse projeto. Nasceu, então, né, o Vintage Mais Felizes, que é um programa, embora um braço totalmente da área da saúde, com esse atendimento na área da saúde, mas é também de responsabilidade social, né? E o nosso principal objetivo, né, tem muitos, mas o nosso principal core é compartilhar com a nossa comunidade esse conhecimento acadêmico, transformando a vida das pessoas, né, de uma forma positiva. E, assim, dessa forma, contribuir para os objetivos da Organização Mundial de Saúde, nessa área do envelhecimento ativo e saudável, que são 5 pilares, que eu não vou entrar aqui hoje nessa situação, que são muitos, não é? Mas que é super importante e é um grande desafio para nós também, né? Então, assim, aqui, só para vocês verem, aqui nós temos 3 pilares importantes dentro do projeto. Um é a ação mesmo, né, que são as atividades de prevenção, promoção e educação em saúde dos nossos idosos, mas também a criação de uma linha de investigação nessa área de envelhecimento ativo e saudável, trabalhando a questão dos impactos, não só na saúde, mas também na parte social, e formação, porque nós estamos dentro de uma escola de saúde, então a nossa obrigação é também formar os nossos futuros profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, gerontólogos, terapeutas ocupacionais, nessa área com um olhar diferenciado, né? E o nome, né? Por que esse nome? As pessoas vão falar, mas Vintage, o que é isso, né? Então, a gente começou, era um pouco uma brincadeira até que eu fazia, falava, eu não sou idosa, eu sou vintage, né? Falar, não sou idosa, eu sou vintage. E aqui, vocês sabem, o Porto, e um dia, se vocês não estiverem aqui ou não estiveram, é uma cidade super famosa justamente pelo vinho do Porto. Essa foto é uma foto de uma das caves, das inúmeras caves que nós temos aqui, ao redor da Ribeira, e os melhores vinhos são até carésimos, tem uns que são assim realmente uma raridade, são chamados o vinho do Porto Vintage. Quanto mais velho esse vinho, mais envelhecido nesses barris, melhor. Aí veio a nossa ideia, né, então, de chamar esse nosso projeto de vintaging, né, numa brincadeira de que envelhecer pode sim ser uma coisa muito boa. Não é? Não foi uma grande sacada, né, Cris? Foi uma grande sacada. Esse nome ficou ótimo. Eu sou suspeita, né, Kelly, falar bem sacada. E foi essa questão do vintage, quer dizer, envelhecendo, mas de forma saborosa, agradável, prazerosa, né, com humor. E foi um grande desafio, porque nós somos área de saúde, vocês sabem, nós somos muito técnicos, né? Então, a gente é muito centrado ainda na doença, nos problemas mais relativamente a essa questão da doença e não da prevenção. Então, a gente queria tratar disso, mas também sair um pouquinho dessa situação. Então, nós construímos, então, o Vintage, né, Mais Feliz. Ele tem várias fases, só para resumir bem para vocês, é um projeto que dura, uma intervenção que dura aproximadamente 2 meses, não é? Hoje são 14 semanas de trabalho, então dura um pouquinho mais. As duas, porque antes era só 8, agora a gente estender um pouquinho, mas as primeiras 8 semanas eles têm toda essa parte inicial, né, caracterização e avaliação individual, avaliação psicossocial, classe de exercícios físicos montados especificamente para eles, né, e sessões de educação com alguns focos, né, para aumentar a literacia em saúde, que é a capacidade das pessoas
tomarem para si o conhecimento em saúde e transformarem a sua vida, não é? Numa fase mais difícil, que é uma fase lá na frente, não é? A nossa média de idade dos nossos participantes é em torno de 72 anos, mas eu tenho pacientes, já tive pacientes, não, a gente fala paciente, não é paciente, né? Nós temos idosos aqui até 90 anos, não é? Então, a gente tem, é largo, né? E temos várias pessoas de várias classes sociais, com capacidades literárias também distintas, então, realmente era um projeto desafiador. Em algumas áreas, que é a área que a gente acredita ser muito importante, que é a área nutricional, a toma medicamentosa de forma segura, a segurança pessoal, que aqui em Portugal é levado muito a sério, graças a Deus, né? Portugal é um sítio, né? Um sítio, a gente fala que sítio não é sítio que a gente conhece do Brasil, sítio aqui é local, né? Então, eu tô meio aportuguesada já. Então, é um local onde se toma, tem muita importância essa questão da segurança pessoal, é levado muito a sério, a prevenção de queda, que a gente sabe que isso é tão importante, o quanto que isso tem fragilizado e adoecido a nossa população idosa após as quedas, não é? Por isso que é uma meta de segurança, inclusive, dentro dos nossos hospitais no mundo inteiro, né? E o TIC, né? Que é essa tecnologia da informação, que não dá mais para viver sem isso, né? Então, como é que você vai falar para uma pessoa de 90 anos que ela tem, sim, né? Que saber passar uma mensagem, acionar uma família por um telemóvel, telemóvel aqui, celular aí no Brasil, não é? Então, a gente teve essa questão de ter essas abordagens. Estimulação cognitiva na prevenção, né, da deteriorização da capacidade mental, mas também brecar, né? Algumas coisas você consegue brecar, outras você consegue fazer com que isso aconteça mais tarde, né? Então, as demências, mesmo que seja um déficit cognitivo leve, super importante, é uma das causas mais importantes já aqui em Portugal, de hospitalizações e outros problemas, e a gente tinha que trabalhar essas questões, né? Ajudar nessa estimulação cognitiva e a questão das atividades de socialização, porque aqui existe muito isolamento social dos idosos. A grande maioria dos nossos idosos aqui, do nosso grupo, vivem sozinhos ou, no máximo, com uma pessoa, outro idoso, por norma, né? Às vezes outro idoso, um marido, uma mulher, um filho, mas não passa disso. Temos muitos filhos que estão imigrados para fora de Portugal, né? Inglaterra, França, Alemanha, e que não vivem sós mesmo de verdade, né? Então, a gente tinha essa preocupação de ter essa atividade de socialização. E foi um grande desafio aqui, montar isso com atividades que não fosse atividade de classe, né? Nem nós gostamos mais de estar num ambiente formal, de onde eu falo e você ouve. Então, a gente queria trazer esses componentes lúdicos para dentro de todas essas questões. Um outro componente que foi muito importante, como é dentro da escola, né? Dentro da faculdade, o projeto, foi a questão da intergeracional, né? Quer dizer, os idosos se relacionavam conosco, que todos nós que participamos de forma voluntária somos professores aqui da escola, ou então profissionais do entorno, nas parcerias aqui em torno da escola, então farmácias, igrejas, segurança, polícia, enfim, todo mundo veio ajudar a gente aqui, mas era importante envolver os nossos estudantes. Então, os nossos estudantes, além de algumas, por exemplo, a parte de exercício físico está já incorporada a uma cadeira dentro da fisioterapia e também uma cadeira incorporada dentro do técnico profissional em gerontologia, nós abrimos um programa de voluntariado, então eles são preparados e fazem os buddies. Cada idoso, não é obrigatório, mas tem da MET, né? Da MET com um estudante, e o estudante passa a ser o ponto de referência dentro da escola e fora também. Então, se o idoso não aparece, ele liga, olha, está tudo bem, como é que está, não é? Precisa de alguma coisa, enfim, foi muito importante eles se sentirem parte integrantes mesmo aqui da faculdade, né? Ô, Cris, Aqui, deixa eu só fazer uma perguntinha. O que são os claro. buddies? O que são os Os buddies? buddies são os amigos, os Ah, buddies é tá, entendi, tá bom. então a gente chama o buddy, o amigo, né? É o parzinho.
que faz o par com o nosso idoso. Tá. Antes, a gente faz toda uma divulgação e fazemos toda uma orientação do que é o projeto, do que são as intervenções, tem toda aquela questão de consentimentos informados, toda essa parte ética e de proteção de dados é levada super a sério, não é? Depois que isso tudo está formatado, nós temos aí vaga por nome de 15 a 17 idosos, embora às vezes a gente já chegamos a ter um grupo de 20, mas é complicado, muitos idosos, não é? Porque a gente gosta de ter uma interação muito pessoal e muito individual com cada um. Nós fazemos a caracterização deles, né? O perfil epidemiológico de doença deles, envolvendo aí a parte da enfermagem, da fisioterapia, agora da terapia ocupacional. Fazemos, então, uma avaliação da enfermagem, uma avaliação fisioterápica, uma avaliação cognitiva e uma avaliação psicossocial desses idosos antes e após essas semanas de trabalho aqui conosco. Tá, Na avaliação... deixa eu só te Pode fazer falar. mais uma pergunta, desculpe. Vocês, Não, fica à vontade. é como se vocês abrissem uma inscrição e essas Isso, pessoas se inscrevem, aí vocês vão avaliar o isso, perfil para ver se está de acordo isso, com todas as isso. características do programa. Por exemplo, características físicas, essas coisas nem sociais não levam em consideração, se é pobre, se é rico, não interessa. Ele tem que ter uma capacidade mínima de chegar até aqui, não é? Até a escola, porque a escola não vai até ele. Então, mas aqui, por exemplo, se ele precisar, se ele mesmo que ele não... E uma capacidade mínima de fazer alguns exercícios, não é? Porque então ele tem que ter uma autonomia, ele tem que ter autonomia, tá? Mesmo que ele use um apoio para andar, enfim, não há problema. Se ele tiver algum déficit cognitivo leve, também é possível, mas a gente não consegue trabalhar, por exemplo, nesse modelo que está desenhado, para uma demência grave, né? Um quadro demencial grave, um Alzheimer muito adiantado, né? O programa não está desenhado para essa situação. Então, a gente faz toda essa avaliação para ver se ele tem as capacidades mínimas para nos acompanhar, não é? Literacia mínima, então, para você ter uma ideia, a maioria dos nossos idosos tem até a 4ª classe, que seria o 4º ano nosso aí, não é? Eu não tive nenhum analfabeto, não calhou, mas poderia ter tido, e a gente iria dar suporte, mas seria mais difícil dele nos acompanhar. Eu tenho que ter uma literacia mínima, porque se sabe que até 75, Portugal tinha um índice de analfabetismo muito pesado, acho que em torno de 50% a 60% das pessoas eram analfabetas. Então, nós temos ainda muitos idosos, nem precisa ser tão idoso assim, acima dos 65, 70 anos, que tem realmente, ele tem um fundamental mesmo, né? Então, a gente faz um pouco dessa avaliação. Depois da avaliação, a gente faz uma avaliação psicológica que é muito interessante, sempre com dinâmicas, né? Sempre no trabalho do círculo, né? Acreditando na potência que esse círculo tem, de estar olhando nos olhos dos outros, sempre com uma dinâmica, né? Aqui a gente gosta muito dessa dinâmica do cruzamento dos novelos, né? A gente vai passando a palavra, a gente vai fazendo uma teia mesmo, uma web, né? Uma rede mesmo de Banet, não é webnet, mas pronto, é uma rede entre eles, e cada um vai contando um pouco da sua história. A gente faz um focus group no começo desse nosso projeto, no meio e no final. E fora isso, a gente faz entrevistas individuais com a psicóloga e tem histórias de vida assim incríveis, emocionantes mesmo, com muita história do machismo, né, como essa história de superações de mulheres que ficaram sozinhas, criaram seus filhos sozinhas, com maridos em guerra, é muito realmente, ou de casamentos infelizes, não é? E agora de vezes felizes. É doido isso, né? Mas é engraçado. Mas é verdade, é verdade. É que a mulher se sente liberta depois que o homem morreu, porque ela teve uma vida de opressão. Então tem solidão tem uma série de questões que acho que uma série de questões, é um aprendizado muito importante para nós que estamos no projeto, sabe? E essa questão cultural é muito relevante, e nós somos né? muito parecidos sobre alguns aspectos. O Brasil e Portugal tem muita coisa parecida, né? E assim, da família e tudo. Agora, os filhos longe, filhos que às vezes não se importam muito, não ligam, enfim. E a importância de nós construirmos algo para nós, né? Uma velhice que seja agradável, não para o outro, mas para mim.
né? Então, é muito interessante. Eu tenho aprendido, acho que eu aprendo mais do que eles, né? Eu tenho certeza que sim. Sempre Aí, assim. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu acho que é pode sempre falar. assim, né? Quando a gente está ensinando alguma coisa, sem dúvida nenhuma, a gente está aprendendo muito. É uma Nossa, troca, eu aprendo muito, é uma muito. troca constante. Agora, só para fazer um link com a história dos grupos focais, você sabe que É. essa é uma técnica que eu particularmente gosto e a gente usa muito aqui na Patient Centricity, só para fazer um link com a história da experiência do paciente. Muitas instituições estão vendo agora, querendo estruturar conselhos de pacientes, que é incrível, que é muito legal, Aham. porque a gente realmente traz essa visão de fora para dentro, é ter uma cadeira ali para o paciente fazer parte da construção Claro. da instituição, enfim. Só que quando a gente não tem ainda uma cultura ou uma maturidade dentro da própria organização para dar a voz ao paciente, para dar a voz ao usuário, dar a voz ao cliente, a gente precisa começar de uma outra forma, para a gente criar esta conscientização. E os grupos focais, eles são perfeitos para isso, porque a gente começa a trazer esta visão de fora para dentro, não ainda de uma forma regulamentar, como um Sistemático. regimento, como seria na história de um conselho, né? Então, É. essa é que fica uma dica para vocês, gente, para quando vocês forem começar aqui uma estrutura de ter a ideia de ter um conselho de pacientes, e se vocês não tiverem ainda uma maturidade dentro da instituição para isso, comecem Começar com do algumas zero. ações de grupos focais. E o grupo É muito focal legal. e o grupo focal ele também é excelente para qualquer outra técnica, como essas que vocês estão vendo aqui, seja para a gente fazer diagnóstico, seja para a gente realmente envolvê-los em alguns outros processos, como a Cris está mostrando aqui para a gente. Aproximar o grupo, né? Porque É. o nosso grupo inicial é justamente ninguém se conhece, alguns até são vizinhos aqui, algum outro acaba trazendo, as outras edições foram vindo pessoas que se conheciam, que iam falando, enfim, mas não se conhecem, né? E mesmo depois, então, esse início, essa integração é importante, ouvi-los, também saber das expectativas que eles têm a respeito do programa, não é? Porque às vezes pode estar totalmente disparatada do que a gente propõe para eles, então acertar isso é muito importante. E no meio a mesma coisa, tá bom, não tá bom, o que está acontecendo, não é? Vocês, às vezes, também para acertar problemas entre eles, tá bem? Porque eles Uhum. também, às vezes, se enxergam. E era muito interessante. E a gente deixa a mesma coisa solta mesmo, de eles colocarem mal-estar que acontecem, coisas que eles não gostam, coisas que eles gostam mais, para onde eles querem ir, né? E também para a gente falar, olha, aqui não dá, aqui dá, pode ser assim, pode não ser, não é? E o final, que o final é sempre muito emocionante, ninguém quer ir embora, todo mundo quer ficar. No começo, a gente não permitia que ele se reinscrevesse na próxima edição, mas teve casos que a gente não teve como, a gente teve que deixar, sabe? Foi bem, porque eles Legal, queriam ficar para sempre. que legal, que legal. Muito legal, né? Depois a gente começa, assim, só para vocês entenderem, os encontros são 2 vezes por semana, 2 horas. A primeira hora eles têm conosco a questão da estimulação cognitiva sempre com alguma atividade lúdica, né, inclusive arte. Depois eles têm, pode ser até a questão também da educação e saúde, que a gente pode integrar, a gente já tem isso todo descrito, tem um manual todo pronto já, né, tem isso integrado, e depois eles vão para atividade aqui vocês estão vendo essas fotos, no ginásio de fisioterapia. Nós temos 2 grandes ginásios, aqui só tinha até um, essas fotos são do primeiro ginásio, com os estudantes da fisioterapia e os professores, um programa de atividade com música, não é? Coisa bem leve, né, gente? Não é crossfit de idoso. Né? Olha, eu acompanhava e eu vou para a atividade com eles, e olha, eu vou te falar, cansa, viu? Que é para trabalhar mais o equilíbrio, força muscular, a questão do períneo, né? O controle urinário, esse tipo de coisa. É o PA, é um programa que já é conhecido internacionalmente, né? Eles fazem isso durante 8 semanas, e depois eles fazem mais algumas semanas só de estimulação cognitiva, né? Nessa questão também das sessões de educação e literacia, né, em saúde, nós trazemos aqui, por exemplo, a doutora Alexandra, que é dona de uma das farmácias muito grandes que nós temos aqui no entorno, e que até eles conhecem muito aqui,
E ela traz, conversa, a gente conversa sobre toma de medicação, mitos e verdades, muitas questões. Trazemos também, traz os brindezinhos que eles gostam, né? A nutricionista vem, mas não é uma palestra sobre nutrição, a gente faz jogos, eles constroem cardápios através de figuras, não é? Então é bastante interessante. A segurança pessoal aqui, não sei se tem alguma aqui, tem aqui, ó, a segurança social, a PSP aqui é a nossa polícia militar. A PSP local vem fazer palestras, mostrar como funciona o reloginho de segurança, onde eles podem, o que é o abuso, não é, do idoso, como é que eles podem, e às vezes abrem, já teve casos de se abrirem, não é? Por conta de alguns abusos familiares que estavam acontecendo, financeiro e outras questões, não é? Eles vêm colocar onde eles podem procurar apoio, porque aqui em Portugal existe um programa para o idoso nessa área, né? Na prevenção de quedas, a gente faz uma partilha, né? Eu não fico fazendo regrinhas para eles, não. Então, normalmente a gente senta no círculo, conversa sobre as quedas que eles já tiveram, como é que foi, o que aconteceu, uma prática bastante reflexiva. Depois a gente dá o material, a gente tem todo o material para eles, enfim, dos cuidados na casa deles, e eles, às vezes, acaba fazendo dedo ao outro. Ah, você caiu sem me contou, tá, você lembra? É bem interessante. E a gente conversa muito com eles, fala dessa importância, né, relativamente à prevenção de quedas, é um tema que a gente aborda várias vezes, né? A TIC, eles adoram, não é? Tem uns que nunca na vida tinham aberto um computador. Então, aqui a Suzana, que está aqui, a nossa informática, aqui, nossa engenheira informática, que prepara uma aula para eles com jogos, não é? Para que seja atrativo, coisas, palavras cruzadas que eles às vezes fazem só no papel e devem fazer, não é? Então, a estimulação cognitiva a gente traz para cá, memória, jogos de memória, como é que monta Facebook, como é que monta o Instagram, como é que monta uma conta no e-mail. Os estudantes também auxiliam para que eles façam isso, para que eles possam se integrar depois verdadeiramente, e é um sucesso. YouTube, eles aprendem no YouTube, aprendem a fazer um videozinho, né? Então, assim, é muito legal. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando cognitivo, a gente está trazendo outras competências para eles, não é? E depois o que eu gosto muito, né, são as estimulações cognitivas, que são vários temas. A gente tem um programa, cada dia a gente faz um tema. O grupo, toda vez que começa um grupo novo, eles escolhem uma música, é eles que escolhem, nós não interferimos em absolutamente nada, não é? E eles cantam essa música, a música tema, né, do grupo. Eles escolhem um nome para o grupo, então o grupo é batizado por eles, e todos os dias eles abrem e fecham com a música, cantando a música. Às vezes a gente traz o pessoal da turma para acompanhar eles dentro da Que sala, né? delícia! É muito gostoso essa parte, eles adoram. E nós fazemos também a abertura com notícias, depois eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, que eles tem que trazer, não é obrigado a falar, mas e eles trazem com maior alegria notícias da semana. Então, na quarta-feira, o que aconteceu da última sexta até aquele dia, e depois da quarta até sexta, o que aconteceu. E eles traziam notícias que nem eu sabia. Não é? E eles se focavam muito nas notícias ruins, e a gente começou a desafiá-los para trazer boas notícias, coisas que eram boas, de ações sociais e tudo mais. E eu passei a fazer um jornal, né? Com isso que eles traziam, eu passei a fazer um semanário para eles, muito simples, uma coisa muito simples, que eu imprimia e depois dava. Então, eles fazem pastas, os semanários que eles que produzem, né? Com as atividades que foram feitas naqueles dias, né? Na quarta e na sexta, com todas as notícias, então, as notícias da semana que eles que produziram, coisas muito simples, não é? E também incentivá-los a escrever. Então, eles traziam poesia que eles faziam, frases que eles faziam, fotos, histórias que eles tinham, e eles escreviam, e eu tenho tudo guardado, tudo que eles produziram. Claro que eu digitava, não é? Para fazer o semanário, mas eu trazia tudo isso, fazia questão. Ah, posso fazer a receita do bolo? Pode, o que vocês quiserem. Né? Então, era aquele espaço de construção, de co-construção, né? Que era nosso, e eles se orgulhavam realmente muito disso. Então, esse era o início dos nossos encontros, e a gente trazia outras questões, sem ser só
Por exemplo, essa questão aqui, por acaso é minha filha, que mora aqui no Brasil, mas ela também ela é química, mas é maquiadora, e ela esteve aqui conosco, e ela fez uma sessão para eles de automaquiagem, não é? Então, como se automaquiar, como se arrumar, então a gente trazia outras questões para a autoestima também. E a gente teve coisas incríveis, mudanças mesmo, das pessoas virem, começarem a cortar seus cabelos, a tingir o cabelo, a vir mais arrumada, não é? A querer se maquilhar, a querer sair, não é? A querer se reunir fora daqui, então realmente foi muito importante, né? Nós tínhamos, então, são 14 semanas com essas atividades cognitivas e de socialização. Ao final de todas as sessões, é preparado aqui no refeitório da faculdade um chá para eles, com a bolachinha, uma coisa bem básica, mas isso para eles não interessa, interessa estar juntos, onde eles se socializam, eles podiam jogar cartas se quisessem, podiam ficar ali, ficavam à vontade, não é? Os alunos, né, os estudantes iam ter com eles, então era um momento muito bom, às vezes tinha que mandar eles embora, sabe? E fora que alguns começaram com a pandemia, pronto, isso acabou, mas eles vinham fora do horário para se reunir, para conversar conosco, aqui era um espaço que passou a também ser deles, né? Essa foto é uma foto que eu gosto muito, eu tenho ela em grande lá no... Opa, deixa eu aqui só tirar daqui, ver se eu consigo ler aqui para vocês. Essa foto é uma foto tem um parque aqui, Portugal tem muitos parques, mas é um parque bem pertinho aqui, acho que O que que é, tem... o que que é PAC? O que que é PAC? É um parque, Ah, parque. parque, tá. Um parque. Chama a Quinta do Covelo, é um parque muito delicioso, às vezes eu ando ali, Tá. e tem uma parte de árvores para andar, tem horta comunitária, tem parque para as crianças, tem tudo. E a gente fez aqui um evento, uma reunião de um piquenique. Então, cada um deles levou o seu melhor prato, que eles sabiam, foi uma comilança total, né? Porque eles sabiam fazer muito vinho, óbvio, porque aqui Que se bebe vinho. delícia. Vinhos que às vezes alguns deles até têm quintas, né, fora daqui, trouxeram, enfim, cantaram, dançaram, tem vários vídeos deles dançando, sei que o parque estava fechado e eles não queriam ir embora, não é? Então tem aqui alguns depoimentos deles, né, aqui, por exemplo, vim desde o primeiro dia e gostei, estou a gostar, cada dia gosto mais, estou sempre ansiosa que chegue às quartas e sextas para que vir para cá. Eu tenho só a dizer que eu levava a vida muito metida em casa e foi uma maneira de sair e conviver com as pessoas, coisas que eu dificilmente conseguia. Está fazendo bem o exercício, né? 83 anos, tá? 80, 83. Tinham casais aqui, né? Marido e mulher, vários deles. Foi um dia muito especial para nós, né? Então, o nosso principal objetivo era ter momentos de partilha. A gente fazia pequenos grupos junto à Tânia, que vocês estão vendo essa novinha linda aqui, a doutora Tânia, a nossa psicóloga, e que ela promovia ali momentos realmente de estarmos juntos. Essa mãozinha que vocês estão vendo aqui, eu sou quem estou de costa aqui, com esse lenço vermelho, e essa mãozinha é uma das participantes, eu estava contando uma coisa minha, não é? E ela me dá conforto, não é? Então, assim, problemas de saúde, às vezes graves, que nós tivemos aqui, nós tivemos durante todo esse tempo cirurgias cardíacas, quimioterapias, e foi muito importante ter esse suporte do grupo aqui para que elas pudessem ter esse momento de compartilhamento, né? Então, eu acho que para além, não é, de você cuidar tecnicamente de alguém, eu acho que é bem essa questão. E é isso definitivamente que a gente precisa trazer para a área de saúde, porque os profissionais de saúde são formados para cuidado das pessoas de forma técnica, né? E isso é o nosso core, isso é o principal, né? Só que todo este entorno, ele ajuda demais em desfechos. Ele ajuda demais a cuidar das pessoas num outro nível. É isso que a gente precisa trazer. Para além da técnica, né? Eu falo muito isso agora, um parênteses aqui para os meus estudantes aqui, eu falo, gente, vocês precisam ser empáticos, né? Vocês precisam ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e de fazer a escutativa, porque senão nada do que a gente faz aqui tem de fato o efeito que nós gostaríamos. Claro que vai fazer, óbvio, mas a parte técnica é super importante, né? Mas é a excelência do cuidar
está nessa questão, né, de surpreender, de fazer para mais, de estar junto, né? Então, era muito importante. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse era o semanário que a gente fazia, não é? E nós temos aqui vários momentos de arte, né? Aqui, por exemplo, nessa semana, os alunos vieram falar sobre o idadismo, que é o preconceito contra o idoso, né? A turma da gerontologia veio conversar com eles e eles puderam se colocar a respeito disso. Depois eles faziam um trabalho comunitário de arte, tem todos os cartazes que eles faziam, a gente fazia as exposição do que eles faziam, não é? Depois tinha o cantinho aqui, onde eles escreviam, então todas essas pessoas, Dona Benedita, Dona Helena, Dona Maria Emília, todas eram pessoas que escreviam e traziam um papelzinho escrito com a letrinha delas, e eu colocava no semanário, não é? Então, A essa maior, escrita a era maior muito... parte dos participantes são mulheres, como sempre? A Como maior é? parte, a maior parte, a maior parte. Eu tenho esses dados todos, né? Nós já tivemos várias publicações, gerou várias publicações sobre isso, desse projeto, e a maioria, eu não sei, mas chega a quase 90% de mulheres, a maioria viúva ou solteira ou separada, né? Poucos eram que estavam casados. Então, a média de idade de 72 anos, né, até 76, por aí, né, muitas comorbilidades, né, que é comorbidades que a gente fala no Brasil, muitos hipertensos, diabéticos, pessoas com, eu vou mostrar para vocês, a gente faz a mensura fragilidade, que a fragilidade é um indicador extremamente importante no idoso, ele é um preditor de doenças e de morte, e ele pode ser autorreferido, né? Porque ele realmente ele mede a saúde física, mental, social, né? E a pessoa pode fazer isso, tem como a pessoa fazer esse preditor sozinha. A gente mede isso e a fragilidade deles depois, após o projeto, diminuiu, assim, quer dizer, aumentou para bom, né, para o bem, e diminuiu muito a questão da fragilidade autorreferida deles, e outras questões, força muscular, outras questões que foram medidas por nós, mas o que eles percebem não é isso, né? A percepção do nosso paciente, que não é paciente, né? Porque não é um internamento, mas a percepção dele é muito mais ampla do que a nossa, né? Ele pode continuar sem força muscular, ou em desequilíbrio, mas se ele está se sentindo bem, né? Se ele se sente menos deprimido, com mais vontade de estar com as outras pessoas, com o apetite melhora e tudo, para ele isso está bom, né? Então a gente também precisa, não é só o meu lado profissional, a gente precisa, o que é bom para você, não é? Então era muito interessante essas questões, eles colocavam muito isso, né? Aqui, ó, as notícias, tá vendo? Foi notícia no Vintage Mais Felizes, né? Então eles colocavam, era muito engraçado, futebol, tudo, tinha tudo, tá? Quando tem os meninos, que eu falava dos meninos, tinha mais notícias de desporto, que eles chamam aqui. Aqui foi um dia que a gente fez sessão de cinema, a gente tinha algumas vezes que a gente tem nós temos 2 anfiteatros bem grandes aqui, então a gente escolhia um filme, não é? Escolhemos esse filme que é muito legal, não é? Que é o Green Book, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, se não tiveram, assistam. Depois tivemos um filme português também, a gente escolhia alguma coisa que falasse sobre sociedade, sobre preconceito, sobre envelhecimento, enfim, e fazíamos pipoca para eles, enfim, e eles não desgrudam, depois a gente faz o que eles acharam, sempre na próxima sessão a gente fazia uma discussão sobre o cinema. Depois aqui, por exemplo, aqui a questão da parte turística, identificação de pontos turísticos aqui do Porto, ir no mapa, identificar fotos, né? Jogos, então a gente tinha o bingo, que eles gostam muito, mas sempre com uma parte lúdica, com prendinhas, lembrancinhas, música, que acho que não sei se dá para vocês verem, quando eles desciam aqui ao bar, né, ao refeitório aqui da escola, nós temos aqui, muito famoso em Portugal, são as tunas, que são os grupos musicais das universidades. E, modéstia à parte, nós temos a tuna masculina e feminina, e as duas são fantásticas, e a tuna masculina é premiadíssima, e eles ensaiam muito, e os meninos ficam por aqui, tocando, né, a guitarra portuguesa, cantando, e olha, eles se envolvem, vão cantar,
não é? Então, isso que é muito importante. Então, a gente, à medida do possível, tentava trazer um pouco, não dava para levar o teatro, não é? Porque às vezes tem um custo, mas caminhadas em parques, a parte de trazer a arte para eles identificarem quadros aqui, sons, música, isso sempre fez parte das nossas iniciativas. E algo que foi fantástico, não sei se vocês se lembram, que nós tivemos aquela grande enchente em Moçambique, não é? E nós temos as irmãs missionárias aqui de São Francisco, que é nossa escola é uma escola que tem toda uma parte, né, da religiosa, elas que a fundação é que mantém tudo, elas têm um lar de meninas lá em Moçambique, que foi totalmente destruído com esse enchente. Então, isso foi notícia entre nós aqui, e a gente desafiou eles para fazer o que vocês acham que a gente podia fazer, porque eles estavam inconformados de que eles queriam fazer alguma coisa. E nasceu deles a ideia de fazer uma gala. A gala aqui é uma festa, não é? Uma gala social onde a gente pudesse arrecadar fundos. E eles fizeram, então vocês vão sentar e vão fazer uma proposta, né? E nós levamos para a direção da nossa faculdade e depois da Fundação das Irmãs. E isso foi abraçado em grande estilo, não é? Foi vendido os ingressos, teve tudo impresso, foi envolvido todos os colégios das irmãs, além da faculdade, são mais 4 colégios aqui no Porto, e outras instituições de apoio, o Hospital Santa Maria, que também é das irmãs, que é o nosso hospital aqui ao lado, não é? Também participou ativamente conosco aqui. E, gente, foi maravilhoso, porque nós tivemos uma noite inteira de espetáculos, né, de música, de apresentação de teatro, de todos, desde os jardins de infância, não é? Até o último 12º ano, as nossas turnas, participação de pais. Então, foi um espetáculo incrível. Grupo de idosos que foram se apresentar. Então, foi realmente muito lindo, foi muito brilhante. E nós, pasmem, nós conseguimos, né, apoio de muita gente, com venda de ingressos e leilões e uma série de coisas que a gente fez, e nós arrecadamos 15 mil euros. Não é? E quem fez isso foram os meus meninos, foram os meus idosos, e foi muito emocionante. Eles ficaram, não dá nem para dizer que uma ideia aqui dentro dessa sala, não é? E saiu um grande espetáculo, né, de música, de arte, tudo uma noite grandiosa, eles estavam todos arrumados, foi sensacional, com a apresentação formal mesmo, foi muito, muito bom, não é? E Então, assim, você traz, né? Eu acho que assim é um reconhecimento, é uma sensação de pertencimento, é uma sensação de realização, com né? certeza, isso foi o ápice, eu achei que essa gala, porque assim, aí se a gente fizesse eles queriam começar a fazer um bazar, não é? Mas o bazar já existe aqui, né? Eles participam aqui do bazar aqui das voluntárias aqui do hospital e tudo, mas o bazar, será que vai resolver? Né? Isso, aquilo. Então vamos vender bolo. Assim, começou assim, e se a gente fizesse uma festa, um desfile? Eu tive uma proposta de um grande desfile de modas, tem uma pessoa aqui que faz desfile com os idosos, e é bem legal isso, com a roupa deles mesmo, bem, traz maquiador e tudo, só que nem todas toparam, algumas sim, outras não, enfim. Aí, quando foi a gala, eles ficaram realmente muito emocionados e a gente vendeu a ideia para dentro aqui da fundação, então foi muito, muito legal, né? Então, E assim, eu acho que esse projeto tem essa questão. Aqui, ó, tem uma foto no CD para vocês verem, nós estamos aqui lá em cima, mesmo no centro do Porto, ali na Praça dos Leões, onde a gente vai fazer exercício físico na praça, né? Levamos o símbolo da faculdade, fizemos atividades, eles foram convidar outras pessoas para participarem, não é? Então, foi realmente foi muito especial mesmo, tem sido muito especial esses momentos dentro e fora, né? Para além dos aspectos técnicos, que é do exercício físico, que é do cognitivo, enfim, trazendo outras questões que fazem parte da nossa vida, que é a arte, o lazer, o estar junto, né? Isso tem sido realmente muito importante. Nós começamos efetivamente em 2017, né? E a gente tem uma capacidade reduzida, porque a gente basicamente faz 1 ou 2 vezes por ano só, porque tudo voluntário e com
nós, professores, que temos que tirar horas, né, para fazer isso, uma brecha nas aulas, enfim, espaço dentro da faculdade. Até 2019, quando foi o último que nós fizemos essa pandemia, nós tínhamos atendido 59 pessoas, 59 idosos, né? E nós temos hoje formatado isso tudo perfeitamente, com manual de reprodução, com indicadores que foram construídos, não é? E a gente conseguiu medir, então a gente tem um impacto disso. Mas como é que é isso, né? Então, eu trouxe alguns aqui para vocês, né? Por exemplo, a questão da atividade física, né? Passou de moderada, que é como é que o instrumento trabalha isso, inicial, né? Era em média 44%, passando para a média final de 72%, quer dizer, eles passaram a ser mais ativos, né? E a atividade física baixa passou de 50 para 8, então realmente migrou, né, de não fazer nada para fazer alguma coisa, temos de atividade física, né? A fragilidade autorreferida, que eu falei para vocês, que é extremamente importante, né? Passou de não frágil, ou seja, você pode falar não frágil, né, até frágil, passou de 7% para 18%, quer dizer, eles se sentiram com mais capacidades sem aquela fragilidade inicial que apresentavam, né? As atividades básicas de vida, que é a BVD, e as instrumentais de vida, as instrumentais, a básica é o comer, beber, enfim, autocuidado, e as instrumentais é mais a questão da capacidade de gestão de financeira, telefonemas, ao mercado, enfim, essas coisas que são extremamente importantes, né? Isso não mudou, não variou muito, porque a maioria dos nossos idosos são autônomos, como eu falei para vocês, né? Então, 78% dos idosos eram totalmente independentes para as ABVDs, as básicas, e 63% para as instrumentais, né? O que chamou extrema atenção, e a gente tem uma publicação recente com isso, a escala de depressão geriátrica reduzida, que é a EDG-15, né, passou de 100 depressão, né, passou de 33% inicialmente na nossa avaliação para 67%, né? E ao final do programa, e a depressão severa no início do programa, que era de 17%, passou para 0%. Então isso não tem preço, né? Então, essa construção, não é, na questão da depressão, e a gente sabe o quanto que isso vai impactar na tua resposta relativamente a tratamentos que você faz, medicamentos que você toma, né, a postura em relação às suas expectativas com a sua saúde, né? Então, isso realmente... Isso eu tenho muitos outros indicadores, mas esses indicadores são muito importantes. E a gente queria também ouvi-los, né? Qual era o impacto percebido. Aqui a dona Rosa, não é? A dona Rosa é um dos depoimentos que nós temos, né? Então, no Dia Mundial da Terceira Idade, ela fez questão, posso falar o nome dela, porque ela fez questão, isso foi publicado, né? De se mostrar. Então, ela coloca aqui, guardo muitos momentos felizes no coração, tudo mudou para melhor, a postura, já não tenho tantas dores dos ossos e durmo melhor. Acho muito engraçado que ela tem mais cuidado com a alimentação, cumpro todos os conselhos de segurança para não cair na minha casa, né? Mas estou mais à vontade e facilidade para me comunicar, partilho, né, constantemente com pessoas diferentes, né? Isso para ela era muito importante com essa equipa. Eu tive uma pessoa, a dona Benedita, que ela veio para nós na penúltima edição com vício de jogos, não é? Um computador, porque não fazia outra coisa, ficava em casa viúva, não é? A dona Rosa também é viúva. E eu já não tinha mais vaga, e ela, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, preciso fazer alguma coisa. Olha, a dona Benedita deixou de jogar, passou a fazer parte do grupo de voluntariados aqui da Santa Maria, não é? Mudou totalmente a parte também, até a sua apresentação, a forma como ela se arrumava e tudo, foi uma grande mudança na vida dela. E a dona Rosa tem uma coisa muito importante. A dona Rosa, vou mostrar agora para vocês, a dona Cecília. A dona Cecília, vocês não reparem, não, porque o sotaque dela é bem, diferente. Então, esse encucadinho, peço para prestar atenção, é rapidinho o vídeo, um depoimento. A dona Cecília foi a nossa primeira idosa a participar. Foi a primeira que nós fomos conversar quando o projeto se iniciou. A dona Cecília, vocês terem uma ideia, ela é viúva, os filhos dela estão em França, ela tem um filho que mora com ela que é bipolar, grave, ela que olha esse filho com problemas psiquiátricos, não é?
numa condição bastante, assim, bem econômica mesmo, bem apertadinha. Essa senhora, depois, ela teve que fazer uma cirurgia de colocação de marca-passo, e quem olhou a dona Cecília foi a dona Rosa. Quer dizer, olha que bonito isso, né? A gente conseguiu que, num momento de precisão, que essa amizade foi para além daqui. Eu vou passar para vocês o depoimento da dona Cecília, tá bem? Olha, prestem atenção no português. Ah, pronto, deixa eu voltar aqui, peraí. Pera, eu tenho que clicar aqui no... Peraí, vamos aqui, opa. Ai. Esse negocinho, peraí, clicar aqui. Agora vai. O projeto é uma maravilha. Gosto muito. E numa fase que estava a atravessar um bocadinho difícil da vida, vim a primeira vez, indecisa, a segunda vez adorei, e enquanto houver não sei mais daqui. Pronto, não sei se vocês conseguiram entender, uma maravilha, né? Uma maravilha. Ela vinha a primeira vez, ela fala meio indecisa, e ela foi uma das participantes que a gente permitiu que ela retornasse, não é? E veio a segunda vez e disse que não queria nunca mais ir embora. Não é? Muito engraçado, muito engraçado. A gente já teve alguns reconhecimentos desse projeto. Em 2017, nós ganhamos aqui, a União Europeia tem vários projetos de financiamento, né? Então, nós ganhamos uma candidatura para um plano de capacitação, não era para investir no projeto, sim para nós, as pessoas que fazem parte do projeto, para que a gente pudesse ter uma gestão melhor desse projeto, porque a gente faz porque ama, porque gosta, mas sabe que a coisa depois é complicando, que vão tendo, as coisas vão acontecendo, vão tendo necessidades, e a gente vai querendo continuar, replicar. Então, a gente teve esse investimento, né, já terminou essa capacitação, já foi a geração de impacto e investimento social. Também tivemos que, isso para mim muito nos honrou, o professor Antônio Fonseca, da Católica do Porto, aliás, a Católica de Lisboa, ele fez um mapeamento das melhores práticas relativamente aos idosos aqui em Portugal. Foram, acho que são de 36 a 40 programas que foram escolhidos, né, dentro de todas essas classificações, e o Vintage foi escolhido, são 8 programas como os melhores programas de Portugal no combate ao isolamento. Então, para nós, isso, né, é algo que é centrado para eles, em cima daquilo que o nosso idoso precisa, e a gente foi ajustando isso ao longo do tempo, né, para que ele tenha realmente uma condição de saúde melhor. O certo era ter começado isso lá atrás, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, agora que a gente vem despertando para essa promoção do envelhecimento ativo e saudável, quando a gente nasce, não é com 70 anos, mas pronto, é uma forma que a gente tem de suportar isso, né? Para nosso, o que eu posso concluir até esse momento, o nosso futuro, o que a gente quer, após aí 2 anos, né, a gente teve uma interrupção abrupta, né, foi muito complicado para nós aqui em Portugal isso, a questão do grupo mais vulnerável eram, na época, os idosos, né, com problemas sérios, inclusive nos residenciais e lares aqui, foi muito complicado, né, a escola, de repente, passou tudo para online, a gente nunca parou as aulas aqui, nunca, né? Mas foi bastante complicado. Então, o que a gente pode dizer é que nós já tivemos 4 turmas com muito sucesso, foi validado para a nossa realidade, né? Foi comprovada a capacidade do programa no auxílio e envelhecimento ativo e saudável com indicadores mensuráveis, né? Com competências dos idosos acrescidas, né? Nesse sentido de manter a sua saúde e fazer uma prevenção para complicações futuras. O programa continua a apontar para uma intervenção positiva, né, no desafio do envelhecimento ativo e saudável, principalmente na questão da promoção da autonomia desse idoso, e esse vai ser o futuro também no Brasil, né? Nós vamos ter cada vez o idoso, famílias menores, com menos capacidade de se cuidarem, filhos morando fora, globalização. Então, a gente precisa ser autônomo, a gente precisa ter capacidade de autonomia, e eu não digo, não é só financeira, é física e mental.
né, para o combate desse isolamento e possibilidade de replicar o projeto para outras partes de Portugal. A gente tem tudo pronto, dá para replicar em Portugal, faz em Portugal, né, a gente consegue fazer parcerias. E foi muito importante também nessa época do Covid, nós mantivemos o contato telefônico com todos os nossos idosos durante todo o período do Covid, principalmente esse início, antes da vacinação, primeiro ano, para ver se eles precisavam de alguma coisa, se a gente podia ajudá-los referente a alguma coisa material também, né? E também a questão do convívio, né? De conversar, está tudo bem, a senhora está bem, precisa de alguma coisa. Eles estavam suportados, graças a Deus a gente não teve nada grave, nem perda por Covid de nenhum deles, não é? Mas, assim, muitos hoje eu encontro na rua, alguns deles, e tem uma perda mesmo, assim, de função física, mesmo esse isolamento. Hoje, eu acredito que se a gente trouxesse esses 40, 59 para dentro e fôssemos medir essas capacidades, eu acho que a gente ia encontrar muita deteriorização, com certeza, né? E agora, o nosso desafio é agora desenvolver uma linha, continuar nessa linha, mas num espaço aberto. A gente tem pensado muito em trazer arte e natureza, e principalmente essa questão de espaços. A gente tem aqui, mesmo que no inverno, a gente consegue trabalhar com hortas, não é? Com jardins, e com a cultura em outros espaços fechados, com música, mudar um pouquinho essa questão. E a atividade física, de preferência, na parte externa, né? Trazendo a questão do contato com a natureza, nesse benefício que nós sabemos que tem para o adulto, embora isso é pouco pesquisado para o idoso, a gente também quer sair um pouquinho para essa linha, não é? Nós temos vários parceiros locais aqui e outros com a Faculdade do Porto, com a Universidade do Porto, com a igreja aqui, essa igreja que vocês estão vendo, a Igreja do Marquês, é bem pertinho daqui, e é uma igreja enorme, tem um projeto lindo lá dentro de apoio social. Se você quiser almoçar e jantar ali, você não precisa dizer, sou pobre, eu preciso trazer o meu lerite, não. Todo mundo come lá, né? E eu tenho várias voluntárias do Vintage lá dentro hoje, né? Ajudando outras pessoas. Então, eles têm vários projetos, e eles eram os nossos grandes divulgadores depois da missa, porque, sabe, Portugal é muito católico, né, gente? Tem coral, né? Tenho, né? Tinha, porque elas não estão mais aqui, idosas que fazem parte do coral da igreja e levaram outras idosas. A gente sabe que o trabalho vocal é muito importante na questão das deglutição no futuro, né? Enfim, muita coisa. E, assim, uma frase que eu gosto muito, né, que a coisa mais moderna que há nessa vida é envelhecer, do Arnaldo Antunes, né, o nosso grande poeta, né, o cantor e compositor brasileiro, e old is fashion, não é? Nunca foi tão fashion, mas a gente tem que ser um fashion mais inteiro, né? Cris, que lindo esse projeto, que lindo, que lindo. Assim, eu queria mais uma É vez chegar. humilde, mas é com muito amor. Não, não é humilde, não. É que eu acho que muitas vezes a gente pensa em coisas tão grandiosas e a gente não faz o básico, o simples, o pequeno. Verdade. Então, quanto essa população, essa comunidade precisa disso? Eu acho que você trouxe para a gente um olhar que, com certeza, a gente deve ter muita coisa assim no Brasil, na Espanha Com também, certeza. Muito, muito. né? Mas assim, o quanto este olhar ele pode ajudar as instituições, as próprias instituições. Isso aqui a gente pode falar em políticas públicas, sem dúvida nenhuma, Total. mas a gente também pode trazer isso para dentro das nossas organizações, das nossas instituições. O quanto que a gente tem aqui para trabalhar com esse público? Responsabilidade social, né, Não Kelly? é? Não é? Então, eu acho que aqui você trouxe para a gente uma inspiração muito grande de coisas que a gente pode fazer, tanto no aspecto de vida pública, quanto também dentro das nossas próprias instituições, trabalhando essa questão da responsabilidade social, mas trazendo, de alguma forma, a arte para melhorar aqui a condição de saúde, porque você trouxe para a gente indicadores aqui de desfechos incríveis, né? Dá trabalho fazer isso, medir dá trabalho, mas era importante que Sempre a gente dá, fizesse isso, né? sempre Era dá. importante que a gente até, vou falar, não é o que eu, Cristiane, enfermeira, professora, acho, né? É que realmente eu estou vendo que teve mesmo, não é? Teve mesmo, a gente conseguiu mensurar isso.
porque às vezes só perguntar para eles podia ser muito bom, ou eles acharem muito ruim, não sei, né? Mas a gente casando, né, o que, no caso, não é o paciente, mas é o nosso cliente, porque ele é nosso cliente, né? O nosso cliente acha, ou sente, ou percebe, com aquilo que eu realmente faço e meço, é perfeito para a gente acertar melhores estratégias, não é? É isso aí. E é o que eu sempre falo, né, Cris? Eu sempre faço uma analogia do paciente atravessando uma margem de rio para o outro. O profissional de saúde sabe sempre onde vai estar mais raso, sabe sempre onde vai estar mais profundo, mas quem está nadando é o paciente, quem está nadando é a pessoa. Então, tem os pontos cegos, a gente não consegue, às vezes, enxergar determinadas coisas porque a gente não está passando na própria pele. Então, é isso. O que é importante do ponto de vista técnico nem sempre vai ser o que é importante do ponto de vista da pessoa que está passando por isso. Então, por isso que fazer essa cocriação, essa construção é extremamente importante. Cris, mais uma vez, queria te agradecer muito o teu tempo aqui, de estar aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que todo mundo vai gostar muito, e depois eu te conto dos resultados. Ótimo. E pode passar aí o e-mail para o pessoal e para a gente conversar, vai ser sempre um prazer. Fala, por gentileza, o teu e-mail aqui, depois eu peço para o pessoal publicar. Eu vou dar meu e-mail pessoal, não, vou dar o e-mail daqui da escola. É Cristiane, com E no final, ponto, Silva, @ santamariasaude, tudo junto, .pt. Né? Esse é o institucional, e posso também dar o meu pessoal, que é o Cris, né? Underscore, que aqui é underscore, é underline. P de pato, R de rato, PR, underline, Silva, @hotmail.com. É que aqui é underscore, gente. Por isso, quando eu conversei com a Cris a primeira vez, foi por mensagem, e eu tinha certeza que ela era portuguesa, porque a forma que ela escreve, e é muito interessante. Não, gente, é muito interessante, porque agora com essa nossa vivência em Portugal, a gente percebe as diferenças de idiomas diferentes, né? Apesar de ser o português, a forma de escrever, a forma de se comunicar, a forma de pensar é diferente. Então, nós somos primos, irmãos, mas a gente tem aí as nossas diferenças e é importante a gente entender isso. Somos muito parecidos sobre muitos aspectos, muitos mesmo, mas tem algumas coisas que é um país mais tradicional, é um país mais fechado, é um país muito religioso, mas mais católico ainda, não é? Então, é isso também que a gente tem que perceber quando a gente constrói alguma coisa para o nosso paciente, para o nosso cliente. A gente tem que trazer tudo que eu faço no Brasil, eu tenho que fazer, mas para a percepção do português, né? Daquilo que ele pensa, as crenças que ele tem, é importante esse respeito, não é? Isso aí. Bom, Cris, mais uma vez, muito obrigada. Nosso tempo já está super esgotado, senão a gente vai ficar aqui mais algumas horas conversando, porque tem muita coisa para a gente explorar. Um beijo e teremos outras oportunidades. Com certeza. Bom evento para todos. Amém. Obrigada, querida. Tchau. Até mais.